Fala, galera, muito bom dia, muito boa tarde, tá? Estamos aí mais um dia para a gente falar sobre mais uma aula nossa, para a gente falar sobre a questão agora dos impactos socioambientais, tá? Na aula passada nós falamos sobre os impactos socioambientais, discutimos bastante sobre a questão deles acontecendo na Europa, na Ásia, tá? A gente vai falar um pouquinho deles sobre na Oceania, tá? E verificar também outros impactos ambientais que ocorrem no mundo, tá? A gente vai, no final dessa aula, né, tá compartilhando com vocês aí mais uma atividade, tá? Para que vocês possam fazer e me entregar na próxima aula, tá? Ou assim que vocês terminarem, tá ok? Para os alunos que estão online, tá ok? Então, nós iremos falar aqui. Então, nós iremos falar, discutir um pouco aqui sobre os impactos socioambientais na Oceania, tá, gente? Aí no livro de vocês, tá? Anotem aí a agendinha aí. Estamos lá na página 50, tá? Então, tem umas curiosidades, né? E nós vamos falar aqui sobre a questão da Austrália, tá? E a Nova Zelândia, tá? São países colonizados por europeus no final do século XVIII, principalmente por britânicos. Eles tiveram os seus recursos explorados por milênios, tá? Pelos nativos locais que exerciam pressão, em especial sobre a fauna e a flora. Há diversos vestígios arqueológicos de espécies de uma megafauna que teria existido nesses locais anteriormente, tá? À chegada dos humanos, como grandes aves, répteis e marsupiais, tá ok? Mas, professor, o que que deveria ser esses marsupiais, professor? Esses marsupiais nada mais são, pessoal, do que uma subclasse dos mamíferos. A gente pode verificar aqui nesse quadro, tá? Entre os quais se inclui cangurus, coalas, gambás, diabo da Tasmânia. A sua característica principal é o nascimento precoce com formação incompleta, tá? De modo que terminam o desenvolvimento em uma bolsa de pele, tá? Denominada de marsúpio. Daí que vem o nome, tá? O marsupiais, tá? São todas essas subclasses aí desses mamíferos aí, tá? Como, por exemplo, os cangurus e koalas, os gambás, diabos da Tasmânia, tá? Esses daí são os principais. Então, é, eles são envolvidos em uma bolsa de pele, tá? Correspondente a uma extensão presa à barriga da mãe, ou seja, todos eles são dessa forma, tá ok? Então, assim, por terem desaparecido aproximadamente na mesma época, por ser que a atuação dos grupos humanos que chegavam a esses locais tem influenciado diretamente, tá? Diretamente a extinção desses animais. Os impactos que esses grupos exerceram sobre algumas espécies de porte maior, entretanto, não se estenderam ao conjunto dos ambientes e paisagens naturais, então existentes. Pelo contrário, né, gente? Com a experiência acumulada, geração após geração, aprenderam a utilizar os recursos fornecidos pelo ambiente sem esgotá-los ou comprometer a reposição deles na natureza. Com o advento do período colonial iniciado no século XVIII, houve uma grande transformação ambiental provocada pela ação humana, primeiramente por meio da exploração das baleias em suas costas, seguidas da extração de cobre, prata e ouro. As paisagens das ilhas do Pacífico, exploradas principalmente no século XX, têm sofrido drásticas mudanças pela extração predatória do fosfato, pelo desmatamento e ainda pela atividade pesqueira. Os dados meteorológicos obtidos nos últimos anos pelo painel intergovernamental sobre mudança do clima, que significa o IPCC, tá, gente? Ó, painel, anotem aí, tá? Anotem aí. Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, né? É um órgão, tá? E essa sigla, ela tá em inglês, tá, pessoal? Ela alerta sobre o respeito da subida do nível de águas oceânicas, decorrente da elevação da temperatura atmosférica e dos mares, gerando preocupação em relação ao futuro de diversas ilhas da Oceania, como é o caso das famosas Ilhas Marshall, entre outras, tá ok? Esta aqui é uma vista aérea de um atol, né? Eu já falei para vocês o que significa atol, né? Em uma das nossas aulas, né? Ilhas Marshall 2015, tá? Aqui embaixo, ó, é um atol. Isso aqui é um atol, tá? Lembrando aí, recapitulando aí, o que é um atol, né? São aquelas
superfícies, né, de montanhas que ficam expostas, né, fora do mar, né? Ou seja, são vulcões submarinos, tá? Só que estão adormecidos, né? Então, só a parte de cima é que fica exposta, tá? Dando aquela impressão de uma grande praia, tá ok? Isso é muito comum ali, né? Uma característica daquela região ali, da Oceania, tá? Aqueles milhões de ilhas ali, tá? Da Micronésia, tá ok? Vamos mudar? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão dos impactos da extração mineral. Os minérios, principalmente carvão, ouro, ferro, gás e alumínio, eles representam para a Austrália seu principal produto de exportação e a principal fonte de renda, seguida do turismo. Contudo, a mineração, o céu aberto, degrada muitas paisagens, tá? Então, como eu falei, né, gente, nas outras aulas, a mineração, ela é um dos tipos de exploração que mais agride o solo, mais agride mesmo, né? Provoca assim um impacto socioambiental muito drástico na natureza e no meio ambiente, tá? E é uma ação antrópica, né? É o homem que está envolvido ali no meio, tá? Então, a retirada da cobertura vegetal e as mudanças na topografia, ou seja, nas formas de superfície, são as transformações mais inclusivas e, por isso, mais percebidas decorrentes da mineração. Com o efeito desse impacto, a fauna e a flora locais, assim como o microclima, se alteram. Ou seja, nós já falamos sobre a questão da flora e da fauna, né? Fauna relacionado a todos os tipos de espécies de animais, tá? Ali naquele bioma, naquele ambiente. E a flora, né? Que é a vegetação. Assim como o microclima, né? Eu expliquei para vocês que o microclima, ou seja, aquela região ali, ela vai ficar mais quente, né? Pode acontecer fenômenos tanto de chuva ácida como inversão térmica, tá? E geralmente essa questão do microclima somente nesse pedaço, por isso é chamado microclima, tá? Somente nessa região, tá? Não tá passando o mouse aí, tá ok? Elas se alteram. E aí os depósitos de resíduos da extração mineral tornam-se problemas de difícil solução à medida que se tornam saturados. Aqui, né, essa imagem, observem aqui comigo que essa imagem a topografia e vegetação intensamente modificada pela mineração na região do Pilbara, tá? Na Austrália Ocidental, em 2018. É uma atividade mineradora. A extração dos recursos minerais ela contribui ainda para o esgotamento dos solos e, por consequência, dos demais componentes dos ecossistemas locais. No interior da ilha de Nauru, na Micronésia, a formação rochosa de um planalto com cerca de 60 metros de altitude foi quase toda removida e exaurida, tá ok? O planalto, a porção mais elevada, o que abrange 4/5 da superfície da ilha, tá ok? É constituído de uma combinação entre coral e guano, excremento de aves, tá? Que resultou na formação de fosfato de cal, matéria-prima para a fabricação de fertilizantes. Então, uma exploração predatória do homem, né, que afetou o meio ambiente ali, né, aquele recurso ali foi afetado, tá? Naquela região. Agora, eu quero que vocês venham aqui comigo, tá? Ó. Eu quero que vocês venham aqui comigo. Agora a gente vai olhar, vou apresentar para vocês alguns slides aqui sobre essa questão, né, no mundo. Muito interessante também. Espero que vocês aproveitem, tá? Esse compartilhamento, tá ok? E observem atentamente todos os observem atentamente aqui junto comigo todos os atividades geradoras de gases de efeito estufa. Atividade geradora de gases de efeito estufa, esse aqui é um levantamento feito em 2015, tá? Aqui é com relação, esse gráfico mostra
com relação ao mundo e esse outro aqui com relação ao Brasil. A gente pode perceber que a agricultura, ela contribuiu aqui, ó, cerca de 13,8%, apesar de ser no campo, ela contribui isso daí. Então, a gente vê também que aqui as mudanças no uso do solo, 12,2%, contribuiu bastante aqui também. O lixo, 3,2%. Transporte, 14,3%. A eletricidade e calor, 24,9%. Outros combustíveis, cerca de 8,6%. A indústria, né, contribuiu, é uma das que mais contribui junto com o transporte e a eletricidade. Tem também as emissões fugitivas e os processos industriais, ou seja, é um conjunto de atividades geradoras de gases que formam esse chamado efeito estufa, tá? Vocês podem observar aí. Outra situação também bastante interessante é a questão do Brasil, né? Agora vamos falar em particular as atividades geradoras de gases do efeito estufa no nosso país, no Brasil. No Brasil, a agricultura ela contribui cerca de 19%, enquanto que a energia ela contribui 15%, processos industriais contribuem cerca de 3%, 2% é com relação ao tratamento de resíduos e 61% é o uso da terra e floresta, tá? Aqui, maior atividade geradora de gases do efeito estufa é a questão do uso da terra e as florestas, porque o que acontece aí? São muitas queimadas, e esses gases nocivos eles vão para a atmosfera, aumentando ainda mais a ação dos gases de efeito estufa, né? Deu para entender até aí? Então vem comigo. Olha só, essa aqui é uma ilustração dos gases de efeito estufa, tá? Muito interessante. Eu gostaria que vocês observassem e vissem que temos aqui a camada de ozônio, né? Essa aqui é uma imagem que está relacionada à camada de ozônio, relacionada aos gases de efeito estufa também, né? Muito nocivo para toda a região em que existe essa aí. Ele pode causar algumas alterações, algumas doenças no corpo, tá? Aqui nós temos uma distribuição, a camada de ozônio, e temos também aqui gradativamente, né, como vem acontecendo, né, à medida que as indústrias, a queima de alguns recursos minerais, como por exemplo o carvão mineral, a combustíveis, queima de combustíveis fósseis, como petróleo, né, gasolina, álcool, diesel. Ah, em 1979, o buraco na camada de ozônio estava nessa forma, né? Em 1987, aqui há 33 anos atrás, ele estava dessa forma. Vocês observem que ele vem crescendo em 2006 dessa forma e em 2011, né? Ele está bem maior. Então, à medida que nós poluímos o ambiente, nós mesmos vamos causando alguns problemas, umas complicações para nós mesmos. O que pode ser provocar a destruição da camada de ozônio? O que pode, assim, são as consequências, né, do aumento do buraco na camada de ozônio. Isso aqui, como vocês podem observar, nada mais é do que um câncer de pele, essa situação aqui, né? Câncer não tem mais cura e é uma patologia, né, causada também pela questão do buraco da camada de ozônio, que permite que a luz do sol chega com intensidade a ponto de queimar a pele. Agora vamos falar um pouco sobre o aquecimento global, né? Vamos verificar um pouco essa questão da concentração de dióxido de carbono na atmosfera nos últimos 10 mil anos, tá ok? 8 mil anos antes de Cristo, aqui a gente tem um gráfico comparativo, tá? Aqui é o CO2 e a temperatura média da Terra, tá?
E aqui, nessa outra escala, nós temos o dióxido de carbono. Então, analisando graficamente, a gente pode verificar que à medida que o tempo vai passando, o dióxido de carbono ele vai também aumentando, tá? De 8.000 anos até 2.000 anos antes de Cristo, né? E só aumentou a variação aqui. E o dióxido de carbono também, né? Ele aumentou. Aqui são os países mais poluidores, tá? É o caso da China, né? Vamos ver um pouco aqui a situação da China, né? E os impactos socioambientais que ela provoca. Consequências do aquecimento global, tá? Estamos vendo aqui nessa ilustração o que está acontecendo, né? À medida que a temperatura da Terra ela vai aumentando, à medida que isso vai acontecendo, as calotas polares elas vão derretendo, aquelas montanhas, por exemplo, temos um exemplo do Monte Kilimanjaro, que é o pico mais alto da África, e ele mede mais de 6.000 metros de altitude. Existem algumas épocas do ano, como por exemplo no verão, ele já não tem mais, não é mais coberto por neve. Isso significa, e é mais uma consequência da questão do, do aquecimento global, tá, gente? Aqui, eu acabei de falar para vocês, né? É uma questão, aqui é o Monte Kilimanjaro, né? Uma foto tirada num verão, ali na África, e essa outra foto é tirada, né, no mesmo período do ano, no verão, nos dias mais recentes. Isso significa dizer que realmente a temperatura da Terra está mudando. Então, a perspectiva é que, se isso acontecer mesmo, né, pode sumir completamente em 10 anos, tá? As neves do Monte Kilimanjaro, elas podem sumir em exatamente, se continuar acontecendo, em 10 anos elas podem sumir de vez, tá ok? Aqui nós temos um pouco de falar sobre a fúria dobrada dos furacões, né? A questão das enchentes e tempestades é um assunto também de grande relevância, né? As pessoas temem muito esse fenômeno natural. A questão aqui, a fúria dobrada dos furacões, isso é uma matéria, né? Os furacões do Golfo do México são hoje 50% mais fortes e duradouros que há 30 anos. Na década de 70, ocorriam 5 furacões anualmente na região. A média subiu para 8, né? Na foto, vítimas do furacão Katrina nos Estados Unidos, que foi um dos piores furacões que aconteceu naquele lugar. Nova Orleans ficou totalmente inundada. Se o aquecimento global não for contido, a força dos furacões aumentará em 5% para cada grau a mais na temperatura das águas. Isso daí é fato, são estudos que comprovam toda essa dinâmica dos furacões ali no Pacífico e no Oceano Atlântico. Aqui é a crise das secas e queimadas, né? Algo que já acontece muito na região semiárida do Brasil, né? Em algumas partes também do mundo, tá? Principalmente no Brasil, a parte do Cerrado ali. São lugares, né, que as pessoas sofrem muito com a seca, chegando até não ter nem água para tomar. Aqui é o aumento do nível do mar, tá? Os oceanos eles estão mais ácidos também, o excesso de CO2 na atmosfera faz com que os oceanos absorvam mais desse gás, o que aumenta a acidez na água. A mudança já arruinou 60% dos bancos de corais e planeta. E à direita, você pode verificar uma foto aí, a deteriorização de um coral da Flórida, tá? Todos se deteriorando. Aqui é a poluição das águas, tá? Essa imagem ela mostra bem como é que o homem acaba destruindo seu próprio habitat, é um impacto socioambiental, né? Veja que o senhor aqui está jogando lixo dentro do rio, é o mesmo rio em que a criança brinca, a mãe lava o filho, lava a roupa, isso aqui tudo vai para casa. É o mesmo rio que o senhorzinho aqui, ó, tá pescando. É o mesmo rio que o senhorzinho está pescando e vai levar a alimentação para casa. Então,
é preocupante, né? Aqui você pode observar que o senhor aqui está fazendo aqui o número 2 e é próximo do rio, onde a criança está brincando e o outro está tomando banho. Então, gente, isso são é, ações do homem, né, que causam esse forte impacto dentro da natureza. Como estão as águas dos nossos rios aqui? Então, as águas dos nossos rios, assim, cidade, habitações rurais, áreas agrícolas, esterco animal, pecuária, aglomerados de periferia, poluição não localizada, fontes localizadas aqui também, unidade de tratamento de esgoto, esterco animal, pecuária, tudo isso aqui próximo de um rio, gente. Então, a gente percebe que a ação predatória, tudo aqui vai cair dentro desse rio que vai ser levado para a foz, né? Para o delta, que vai desaguar no oceano. Nosso belo, aqui nós temos a imagem do nosso belo Rio Real, nosso belo Rio Real, né? Então, olhem como é que em alguns lugares, tá? O que a ação predatória do homem gera, né? E o impacto que ele gera na natureza. Solução para o saneamento básico. Vamos ver um pouco sobre isso. A solução era que se tivesse uma estação de tratamento, né? Ali você observa uma nascente, e ali tem uma estação de tratamento logo próximo, né? Que é a captação de água bruta, é o reservatório de água potável e a distribuição de água potável e recebimento do esgoto. Aí, a partir daí, isso daí o que que ele vai fazer? É todo um tratamento, né? A partir do momento em que você usa água limpa e depois descarta essa água limpa, né? Que aqui é uma distribuição de água potável e recebimento também de esgoto. Então, pessoal, aqui vocês podem verificar também que depois que essa água ela chega na residência das pessoas aqui nesse conglomerado de casa, ela é utilizada, né? E é claro, né? Ela vai ter que ser dado um destino. Ela não é mais jogada no rio. Observe, ó, ela não é jogada no rio. Ela recebe um tratamento aqui, uma rede de esgoto. Ela tem todas as tubulações necessárias, né? E ela não recebe mais aqui. Ela não vai descarregada no esgoto, poluindo a natureza. E sim, ela é tratada, né? Nessa estação de tratamento. Então é interessante para depois ela voltar de novo para esse processo. Então, é interessante que o homem ele tem essa visualização de que ele não pode sujar, que ele não pode jogar dejetos nos rios, nos lagos, nas lagoas, enfim. Aí aqui nós temos uma ETA, tá? Uma estação de tratamento de esgoto. Aqui explica melhor aquilo que a gente viu no slide passado, ou seja, tudo isso daqui, ó, essa estação de tratamento aqui, tá? Essa estação de tratamento aqui, ó, toda essa captação, tudo isso daqui, a gente vai ver aqui agora com mais detalhe nesse esqueminha, ó, de estação de tratamento, tá? Aqui em Manaus nós temos uma estação de tratamento que ela é referência em toda a América Latina, tá, gente? Essa estação de tratamento, se um dia vocês puderem conhecer, eu trabalhei lá por um bom tempo, tá? Ela fica localizada lá no Distrito Industrial, na empresa Moto Honda da Amazônia, LTDA. É uma empresa famosa, né? Todos vocês já conhecem. Então, ela é uma multinacional e ela se preocupa, né? Como uma empresa japonesa, ela se preocupa com a questão da estação de tratamento de esgoto. Esse tratamento preliminar, tá? Aqui, tudo ele acontece, então o esgoto é o esgoto bruto, né? Grades grosseiras mesmo. Aí, elevatória do esgoto bruto, né? Ele é um pouco elevado. Depois as grades médias, depois uma caixa de areia para fazer uma espécie de decantação, o compressor para levar e dar pressão na água para ela ser encaminhada para os decantadores primários. Depois ela vai ser os tanques de aeração aqui, todos eles, tá?
Depois aqui, elevatória de recirculação do lodo. Aí aqui, decantadores secundários, esgoto tratado. E aí, o que que acontece? Ó, serviço ETE, serviço de ETE. O que que acontece? Depois de estar tratado, ele vai ser desaguado lá no Rio Tietê novamente. Isso aqui é um esquema de estação de tratamento que fica localizado lá em São Paulo, tá? Ele funciona dessa forma. Aqui a gente está verificando também a questão da poluição das águas marinhas, tá? Quanto tempo a natureza leva para absorver os detritos jogados no mar? Olha só quanto interessante é isso aqui, ó, pessoal. Se vocês observarem, aqui, ó, jornais de 14 a 42 dias, ou seja, é muito rápido, né? Porque o papel, ele passa por um processo industrial, celulose, e ele não é alterado, não é muito alterado. Então, a sua decomposição é muito rápida na natureza. Embalagem de papel, de 1 a 4 meses aqui. Você pode observar o saquinho, tá? Guardanapos de papel e frutas, 3 meses. Pontas de cigarro e fósforo, 2 anos. Chicletes, 5 anos. Nylon, 30 anos. Garrafas de plástico, para ela se decompor, 100 anos. Olha só, é muito difícil. Para os pescadores aqui, tá? Que gostam aqui de levar garrafa, né? E jogar dentro do rio quando pescam, dentro dos lagos. Quem gosta de levar o nylon para pescar, ele vai levar 30 anos para se decompor. É muito tempo, gente. É muito tempo, então todos têm que se conscientizar de que essa responsabilidade ela é de todos, não apenas de um. Até chiclete, se você cospe ele no chão, ele leva 5 anos para se decompor, uma coisa tão simples, né? Mas que pode gerar um dano muito grande na população. Outra situação bastante interessante é as garrafas de plástico. São 100 anos. As garrafas de PET, tá ok, gente? As garrafas de frasco de vidro é 1 milhão de anos, ou seja, 1 milhão de anos para uma garrafinha dessa daqui, ó, se decompor na natureza. Então, prestem atenção, sejam mais cautelosos, vocês mesmos dentro de casa, tá? Para que isso não aconteça. Tenha noção, se conscientize sobre os efeitos negativos que você pode gerar para o meio ambiente, tá? Aqui a gente vai ver um pouco sobre a questão da poluição marinha, né? Temos aqui esse gráfico, e esse gráfico aqui ele mostra muito bem como acontece essa distribuição, né? Em 1990, temos uma poluição atmosférica, um esgoto industrial e doméstico, esgoto industrial e doméstico, 44%, tá? Dessas fontes de poluição marinha. Esgoto doméstico, esgoto que sai de dentro das casas, que sai de dentro das cidades. Ele é o maior. Temos também vazamento de petróleo, onde os maiores que aconteceram, já foi citado também, foi no Alasca e no Golfo do México, sendo que do Alasca foram apenas 750 mil barris jogados no oceano, enquanto que no Golfo do México foram cerca de 5 milhões de barris. Tá? Então, aqui é bastante interessante também a gente falar um pouco sobre essa questão, o lançamento de resíduos sólidos em alto mar também, isso acontece muito, essa ação do homem, tá? Outra situação bastante importante de se falar é da poluição dos solos, no caso do lixo. O lixo é um saco plástico fabricado em um segundo, leva de 100 a 400 anos para se degradar. Então, é bom que existam coletas seletivas, né? É um padrão que se tem para você coletar os lixos de forma reciclada. Aqui são os principais tipos de resíduos, tá? Mas a gente vai ver em uma outra aula, tá? É o lixo seco, lixo úmido, orgânico, lixo com alta periculosidade. Então, pessoal, essa
foi mais a nossa aula. Eu vou estar lançando atividade depois desse vídeo, tá? Lá no grupo. Por favor, façam as atividades, façam mesmo. Eu espero elas na próxima aula. Me entreguem os seus livros didáticos, tá? Atualizados até o momento, para que eu possa dar o visto, o carimbo, tá? E não se esqueça que todas essas atividades, atividade de fixação, atividade do livro, essas atividades, elas são primordiais para você conseguir obter sua nota para que você seja aprovado. Então, providencie, vocês vão ter uma semana aí para fazer isso, tá? Atualizar o que tiver para atualizar. Eu acredito que todos vocês, alunos do El Shaddai, já tenham feito as atividades de vocês nas datas, né, nos prazos que eu solicitei dentro de sala de aula, tá? E nas agendas, tá ok? Que eu estou postando nos grupos. Então, antes dos vídeos. Então, prestem atenção, foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Estudem, que a prova de vocês está próxima, já está sendo elaborada também. Até a próxima, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.